Fala galera! Bom, muita gente ficou curiosa sobre juros futuros e por isso eu decidi esclarecer um pouquinho mais como funciona esse mercado e como que eu consegui ganhar muito dinheiro em 2008 e 2018 nesse tipo de mercado. Como vocês sabem, uma coisa que eu sempre defendo é que você precisa ter conhecimento em vários ativos, que você possa aproveitar as mais variadas oportunidades conforme elas apareçam, com ações, com futuros, com dólar, com DI, nas oportunidades que aparecem em cada momento. Então, em 2008 foi um ano, ou a primeira vez que eu comecei a ganhar bastante dinheiro com futuros. Porque o que aconteceu lá em 2008? Lá em 2008 você tinha uma situação em que o Brasil, a Bolsa Brasileira, ela estava subindo bastante, ela estava subindo um montão. Isso é o que estava acontecendo com a Bolsa Brasileira. E o Brasil, naquela situação, tinha acabado de receber o famoso grau de investimento, ou seja, uma nota de que o país era um país seguro para fazer investimentos naquele momento. Quando eu vi tudo isso acontecendo, um monte de gente, apesar da alta valorização que a Bolsa já tinha tido, continuou comprando Bolsa, pouco antes da grande crise. E eu, por ver que esse movimento já estava um pouco refletido dentro das empresas, achei que você teria muito mais gordura naquele momento, muito mais coisas a fazer nos juros do que nos ativos, que o custo de juros ia refletir nos ativos, mas não imediatamente, ou seja, os ativos já estavam precificando uma coisa que poderia acontecer com os juros. Então o que eu fiz? Eu comprei bastante título pré e comecei a montar uma posição bastante agressiva vendida em DI e também opções de juros que apostavam nos cortes da taxa Selic. Porque como o país tinha acabado de receber o grau de investimento, eu não sabia que ia vir a crise, a famosa crise de 2008, e nem esperava que tudo aquilo ocorresse da forma que ocorreu. O que acontece? Você vê essa oportunidade que quando você está comprado num título pré-fixado, você fixou uma rentabilidade, ou seja, você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Quando você vende o DI, que é o que eu fiz, então eu fixei a rentabilidade, na época estava acima de 13,5% por ano, tá legal? Fixei essa rentabilidade e vendi os juros futuros. Então o que acontece quando você faz esse tipo de operação? Quando a taxa de juros ela cai, a rentabilidade daquele título pode aumentar violentamente. A conta não é mais ou menos bem essa, né? Mas digamos que você vendeu um DI, sei lá, faca, na época, a faca 16, faca 17, né? 2017, antes era longo prazo, lá em 2008, com juros de quase 10 anos, digamos que você vendeu ele a 13, tá legal? E aí a taxa de juros caiu e teve uma perspectiva de queda, uma perspectiva de um ciclo maior na queda da taxa de juros que poderia chegar a 10, a 9, a 8 ou alguma coisa desse tipo. Se esse juro que você está vendido sai de 13 para 10, teoricamente aqui você está ganhando 300 pontos. E isso significa que você tem uma margem muito boa de ganho. Então você acaba tendo uma margem muito interessante aqui de resultado, ou seja, você está ganhando com a desvalorização porque o viés é cortar juros. E aí, conforme aquilo vai se concretizando, o mercado futuro vai respondendo a isso. Isso aconteceu lá em 2008 e também aconteceu bastante em 2018. O Brasil estava arrumando a casa e aí tinha um risco de eleição, etc. E as taxas de juros pré, elas dispararam. Você tinha no Brasil um juro fixado em 6,5%, tá legal? Você tinha um juro de 6,5% naquele momento e você tinha um título pré pagando 13%.
Por que ele estava pagando 13%? Porque havia um risco de eleições no Brasil que os gringos não entendiam, que as pessoas estavam com medo, que a esquerda continuasse com gastos muito fortes, etc., que isso voltasse a gerar inflação ou o país precisasse se refinanciar para ele poder continuar crescendo. Então, essa discrepância aqui gerou uma oportunidade. O Banco Central falou, eu não pretendo aumentar as taxas de juros. E isso gerou uma oportunidade. Pós-eleição, essas taxas caíram de 13% para 6,5%. E o juro corrente caiu de 6,5% para 4,25%. Foi a primeira queda forte, para 4,25%. Então, como que eu ganhei dinheiro nesses dois momentos? Primeiro, visualizando o que estava acontecendo com o cenário e segundo, vendo como que o mercado estava se comportando e qual era as gorduras, qual era o diferencial, qual era o racional macro de custo de capital do Brasil para que eu pudesse aproveitar aquelas oportunidades. Isso aqui é muito dinheiro mesmo e é uma posição segura porque você tem o viés do Banco Central, você tem o viés do que está acontecendo com a economia. Então é uma análise às vezes muito mais fácil de você montar uma posição do que você ter um retorno. Só para você ter uma ideia, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, todo mundo falou da valorização da bolsa de quase 30%. Mas teve os títulos pré-fixados que tiveram valorização superior a 40%. Ou seja, isso é realmente importante quando você faz esse tipo de leitura e quando você consegue capturar esse tipo de oportunidade. Beleza, galera? Mais aí um Fala Kim para explicar como você pode ganhar dinheiro arbitrando essa tendência de taxa de juros. Valeu, até mais!